Bom, pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, neste vídeo vai ser curto. Queria estar passando para vocês o que a gente consegue fazer, né, no GLPI quando a gente utiliza os ABICs em conjunto, ok? Então, qual que é a ideia aqui? Falar um pouquinho sobre ações automáticas do GLPI, ok? As ações automáticas do GLPI, elas normalmente vão ser executadas lá pelo Linux, né? Existe um arquivo chamado cron.php lá na pasta front do GLPI e aí normalmente a gente coloca lá na cron tab do Linux para que ele fique executando a cada minuto esse arquivo, para que as ações automáticas elas funcionem corretamente, ok? E aí tem ação automática que é para, por exemplo, enviar os e-mails da fila de notificação, né? Tem alguns plugins que você instala que ele cria algumas ações automáticas também. O GLP Inventory, por exemplo. Tem uma ação automática que é interessante tomar um certo cuidado para quem usa abertura por e-mail, por exemplo, que é a Mailgate, ok? Se a gente pesquisar aqui Mailgate, tem essa ação automática aqui. Normalmente ela fica nesse padrão aqui de a cada 5 minutos, justamente para que o sistema não gargale, né? Porque, por exemplo, imagina que essa aqui é a ação automática que importa os e-mails no GLPI. Imagina ela importando e-mails a cada minuto, né? É muito fácil de travar esse cara aqui. Quem usa a abertura por e-mail, com certeza já deve ter tido o problema da ação automática uma hora travar, ok? E aí ela pode travar por alguns motivos. E infelizmente o GLP ele é um pouco falho nessa questão, ok? Já peguei alguns clientes que já tiveram esse problema utilizando a abertura por e-mail, então é interessante que seja monitorado, beleza? Então se a gente perceber aqui, não sei se dá pra ver aí o horário o horário atual, né? Eu acho que não dá não, mas são 14h28. Então dá pra ver que ela tá executando a cada 5 minutos, né? Então a última vez que ela executou e aqui é a próxima vez que ela vai executar. E aí qual que é a ideia aqui, né? A questão de monitorar, vamos dizer assim, a ação automática, nesse exemplo aqui, é para você garantir que ela está sempre rodando, porque se ela parar de rodar, imagina um ambiente que tem muita abertura por e-mail e essa ação automática trava. Se ela travar de manhã e por acaso só voltar à noite, imagina aí quantos e-mails ela vai ter que importar depois. E aí vai entrar chamada atrasado, enfim, é um problemão de certa forma, dependendo do ambiente, obviamente. E aí é aí que entra os ABICs. Neste laboratório, eu estou com os ABICs aqui. Aí tem um agente instalado na máquina do GLPI, que é a mesma máquina dos ABICs que eu coloquei. E aí eu coloquei para ele monitorar esse cara aqui especificamente, essa ação automática. E aí nós vamos simular aqui uma falha, né? Vamos imaginar que essa ação automática ela tivesse travado, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar essa ação automática, porque eu desabilitando, para o GLPI, para os ABICs, teoricamente ele vai entender que ela não executou a cada X tempo, né? E aí nesse laboratório eu coloquei para que ele verifique essa ação automática e se a sua última execução foi a mais de 5 minutos, porque ela é a cada 5 minutos, né? Se ela foi a mais de 5 minutos, ou seja, 6, 7 minutos, ele vai alarmar informando que essa ação automática ela não executou. Então, pensando em troubleshoot, os ABICs entra para isso, para você ter uma ação mais rápida. E aí quem usa as ABICs sabe que você pode receber esse alerta por e-mail, pelo Telegram. Algumas pessoas estão utilizando a notificação pelo WhatsApp, embora seja interessante tomar um pouco de cuidado, porque às vezes se é utilizado algumas APIs gratuitas que não são tão seguras, então tem essa questão. Mas muita gente utiliza pelo Telegram ou pelo e-mail os alertas. Então quando passar os minutos aqui, no caso mais de 5 minutos, porque eu desabilitei, vocês vão ver que aqui nos ABICs vai aparecer um alerta referente a essa ação automática, ok? Então vamos só aguardar um pouco aqui.
Bom, se a gente perceber aqui, o alerta apareceu, mais ou menos naquela faixa de tempo que eu comentei. A trigger ativou. Então apareceu aqui, ó, mail gate travado, tá? Então esse aqui é o servidor do GLPI. Até botei uma tagzinha aqui de GLPI. Então o mail gate travou. Então a ideia é que a infra, né, a responsável, o administrador, ele tenha tempo hábil para já resolver isso daqui. Porque se a mailgate é tão importante para mim no GLPI e ela diz respeito à importação dos e-mails, eu já posso ir lá atuar e já verificar o motivo, né? Se foi a ação automática do Linux que por acaso foi desativada, se a cron está rodando, ou então se a ação automática foi desabilitada, ok? Porque nesse exemplo aqui eu estou levando em conta a diferença de tempo, né? Por exemplo, a ação automática não executou há mais de X minutos, aí ele alerta, entendeu? Isso é configurável. E aqui também eu consigo ver a duração desse alerta, então os Zabbix eu consigo ter esse monitoramento completo aqui desse incidente, ok? E aí, voltando aqui para o agendado, como eu sei que a ação automática está rodando, então daqui a pouco essa ação automática vai executar novamente. E aí esse incidente ele vai se findar, porque o tempo vai reduzir, né? Ele vai verificar que está dentro do parâmetro estabelecido, que é 5 minutos, que é o padrão, e aí o alerta vai ser resolvido. Então, nesse exemplo aqui a gente está usando o mailgate, mas eu poderia colocar também outra ação automática bem importante, que é aquela query notification. Eu sempre coloco errado, é essa aqui, ó. Essa ação automática, ela é referente aos disparos de e-mails do GLPI, aqueles notificações de chamados. Normalmente ela fica a cada 1 minuto mesmo. Então toda vez, obviamente, quando você usa notificação de e-mail de chamado, normalmente fica tudo preso aqui, ó, fila de notificação. Não é nem preso, né? Fica salvo aqui. Esse aqui é uma tabela no banco, né? E aí a ação automática é justamente para disparar o que está salvo aqui. Às vezes acontece, né, quando isso não foi configurado, às vezes a pessoa não percebe, aí quando vai olhar aqui a fila está gigante, porque às vezes para um mesmo chamado o GLP ele vai gerar lá 3, 4 notificações, entendeu? Então eu poderia colocar essa ação automática aqui no monitoramento também, se eu quisesse, para verificar se ela está executando. Ela também é muito importante, porque se essa fila aqui é automática, eu já vi isso acontecer. Pode acontecer de ter tanto e-mail travado aqui, e-mail não, notificação, de você não conseguir mais enviar os e-mails, porque às vezes são notificações de 1 mês atrás, por exemplo. E aí quando acontece isso, o ideal é você limpar essa fila e revisar a ação automática, porque se você tentar enviar, como tem o limite de e-mails que ele vai enviar também, que seria esse cara aqui, você pode acabar travando o seu GLP. Então, por mais que você ajuste no PHP, aumente o tamanho e tal, mas mesmo assim não é garantido. Então, se acontecer esse tipo de incidente, é interessante que se perceber já sumiu o alerta, então ele já voltou. Então é interessante que você verifique isso, beleza? Se a gente voltar naquela ação automática, a última execução 14h38, que foi há 2 minutos atrás. São 14h40, ele executou há 2 minutos atrás, e aí o alerta ele foi resolvido, né, a sua resolução, porque ele voltou para o parâmetro de execução que estava antes, ok? Então, pessoal, é só um videozinho rápido aí do tipo de monitoramento que a gente consegue fazer para agregar valor o seu GLPI, principalmente se você usa abertura por e-mail, porque infelizmente o sistema ele tende a ser um pouco falho quanto a isso. E aí, havendo interesse, a gente poderia estar configurando aí no seu ambiente, tá? Esse tipo de monitoramento aqui utilizando o Zabbix, ok? Então, até o próximo vídeo. Qualquer coisinha, acesse lá o site que está na descrição. Valeu, pessoal!